Confirmando a hora certa, 12h34, nós temos o prazer de receber a partir de agora nos estúdios do Giro de Notícias a psicóloga da Secretaria de Saúde, a Gláucia Buzolin. Ela que faz parte já há bastante tempo do programa antitabagismo, promovido pela Secretaria de Saúde, já esteve conosco em outras oportunidades, mas é um tema fundamental e importante e hoje o assunto estará novamente na pauta do nosso programa. Primeiramente, Gláucia, obrigado por ter aceito o meu convite. Seja bem-vinda, boa tarde. Como vai? Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da 104 FM. Vamos relembrar um pouco o histórico desse programa. São muitas pessoas que fazem parte desse programa. Você, inclusive, falou isso comigo, trocando algumas mensagens. E como é que ele funciona? E desde quando em Santa Cruz do Rio Pardo? Esse programa do combate ao tabagismo, ele funciona no nosso município desde 2012. Certo. É um programa, Diego, que é uma parceria da União, Estado e município. Então, o município ele entra com os funcionários. Então, Sim. Os funcionários são municipais, os que trabalham na equipe. O Estado entra com o treinamento da equipe, porque para a gente trabalhar nesse programa, a gente precisa passar por um treinamento num instituto que chama CRATOD, Centro de Referência de Álcool e Outras Drogas. Tabaco e outras drogas. E a União, através do INCA, Instituto Nacional do Câncer, manda os insumos, que são os adesivos de nicotina e o medicamento para ansiedade. Como é que se dá o desenvolvimento do programa? É um grupo de apoio ao tratamento com profissionais da área médica? O dia a dia, né? É um programa de passos? Steps, né, como funciona para outros vícios. Como é que funciona esse programa? Sim, Diego. Esse programa ele funciona de forma semelhante em todos os municípios do estado, né? É um programa que já vem um protocolo de atendimento. E nós temos 4 sessões, né? O tabagista ele é incluído nesse grupo e a gente faz 4 reuniões, sempre às terças-feiras, 18 horas, para possibilitar as pessoas que trabalham, né, fora durante o dia poderem participar. E é das 18 até umas 20 horas, são 4 semanas consecutivas. E aí essas pessoas elas passam por atendimento médico, existe uma médica, a doutora Letícia Zanata, que trabalha nesse programa, passam por atendimento médico e os grupos com as psicólogas. Nós também temos compondo a equipe terapeuta ocupacional, farmacêutica e assistente social. Qual o perfil das pessoas que procuram um grupo como esse, um programa, para tentar se livrar do vício? São pessoas que já bateram a cabeça muitas vezes, não conseguiram sozinhas, são pessoas mais velhas, mais jovens. Quem costuma procurar essa ajuda? Então, as pessoas que procuram o nosso programa são pessoas que estão naquela fase de contemplação para parar de fumar, né? E a maioria dos fumantes, eles cogitam parar de fumar. Às vezes não consegue saber como parar, onde procurar ajuda, mas a maioria dos fumantes, em função de toda essa propaganda que a gente tem, dos malefícios do cigarro, eles cogitam parar de fumar, que a gente chama que é a fase de contemplação, né? Tá namorando com a ideia de parar de fumar. Aí essas pessoas deixam seus nomes e telefones de contato nas unidades de saúde que são mais próximas das suas casas. Perfeito. E aí a gente tem uma lista única, né? Uma fila de espera única. A gente toda semana pega os dados das unidades de saúde e a gente vai chamando para participar do programa, né? E a maioria dos nossos usuários são pessoas assim na faixa dos 20, tem até 70, 80 anos. Claro. Né? A gente tem poucos adolescentes. Adolescentes a gente não tem recebido. Todos já sabem dos malefícios, das consequências perigosas que o vício do tabagismo causa à saúde. E me parece que culturalmente, Gláucia, a questão do status, do glamour associado ao cigarro também já mudou, né? As pessoas por algum motivo caem no vício, há também a questão específica de cada indivíduo, mais propenso ou não a desenvolver o vício. Tem gente que talvez prove, mas nunca seja um adicto. Outros acabam tendo contato com a droga e aí vão ter que lidar com isso ao longo da vida. Mas já não tem mais na sociedade essa coisa, me parece, né? Um tanto quanto do glamour que se tinha, esse status. Então eu imagino que essas pessoas que procurem uma ajuda, né, para tentar parar com o vício, é um sofrimento, né? Sim. Porque hoje em dia não é mais bem aceito como já foi a questão do fumante. É um problema social também para essa pessoa que não abandona o vício, né? Quais os principais relatos, as queixas dos fumantes que chegam até o programa de vocês? Como você mesmo disse, o cigarro hoje em dia já não é mais símbolo de status, né? De poder. Porque se a gente for ver assim, filmes mais antigos, novelas mais antigas, tem muita gente fumando, né? E depois, com todos os esclarecimentos que foram sendo feitos, né, através desses
anos na mídia, a gente vê as leis que foram publicadas que impede o fumante de fumar em ambientes fechados, não tem mais propaganda em televisão. Então isso tudo foi norteando o fumante começou a perceber que aquilo não agrega nenhuma imagem boa para ele, além dos malefícios para a saúde, né? Então a gente percebe, agora a gente tem muita preocupação com os cigarros eletrônicos, né? Com os vapers, né? Na verdade, assim, o cigarro é uma droga lícita, a partir dos 18 anos a pessoa pode comprar, mas as pessoas não sabem que o cigarro eletrônico, os vapers, eles não são aprovados pela Anvisa. Sim. Então, eles são proibidos em qualquer faixa etária, mesmo após os 18 anos. E a gente tem percebido, assim, que foi uma estratégia da indústria tabageira, porque caiu, no mínimo, em 30% o consumo de cigarro, com todas essas políticas que vêm acontecendo no nosso país. Mas os jovens, eles associam o uso desses cigarros eletrônicos, desses vapers, como alguma coisa que não traz tanto malefício, né? Porque não tem aquele cheiro do cigarro, é um vaporzinho, tem essência, tem um gostinho bom. Só que a concentração de nicotina nos cigarros eletrônicos, Diego, é muito maior do que no cigarro comum. Hoje, o grande perigo, o grande mal, quando a gente fala sobre enfrentamento ao vício do cigarro, são os vapes, o cigarro eletrônico. Vocês que lidam com isso no dia a dia, essa é a preocupação maior atualmente. Sim, inclusive a nossa secretaria começou um programa agora, piloto, na Escola Tomás Ortega Garcia, e a gente tem ido em todas as salas, porque a gente percebe pelos nossos usuários, a gente faz uma entrevista inicial para saber como que é o histórico em relação ao tabagismo. Claro. E eles começam sempre com 11, 12, 13 anos, muito jovens. Então a gente está indo agora na Escola Tomás Ortega, em todas as salas, a partir de 11 anos, né, para a gente falar sobre o cigarro, o álcool, e depois a gente vai fazer o ano inteiro um trabalho nessa escola de prevenção da dependência química, começando com o tabagismo, para desmistificar essa questão dos vapers, do cigarro eletrônico, né? A gente passa vídeos, a Secretaria de Saúde promoveu para nós, funcionários, né, e para funcionários de outras secretarias, um treinamento com o Dr. João Paulo Lotufo, Dr. Bartô, que é uma referência em prevenção de dependência química no nosso país. Ele esteve no nosso município 2 dias, ele fez uma formação com a gente para a gente trabalhar a prevenção. E aí esse ano a gente começou lá no bairro da Estação, com a Escola Tomás Ortega Garcia, um projeto piloto que vai se estender para as demais escolas do município. Importante. Então, além da gente tratar as pessoas que já estão fumando, né, a gente também está fazendo um trabalho de prevenção para que as pessoas não venham a ser nossos pacientes daqui a uns anos. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para abandonar o vício do cigarro? Gláucia, quais os fatores físicos, emocionais, psicológicos, ambientais que fazem uma pessoa ter muita dificuldade, às vezes recair ao longo da vida, e outros que às vezes, eu conheço muita história assim, né? Olha, decidi hoje parar, joguei o maço de cigarro e foi o último que eu coloquei na boca. Quais as diferenças de uma pessoa para outra, se é que dá para desenvolver isso aqui na nossa... São as diferenças, diferentes tipos de personalidades e às vezes até comorbidades. Muitos fumantes têm como comorbidade o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Mas nesse programa a gente trabalha, por que tem o sucesso? Na verdade, a gente tem um índice de cessação de próximo a 70%, um índice alto, né? É um bom índice. Mas por que a gente consegue esse índice bom? Porque a gente aborda os 3 aspectos do tabagismo. Isso que a gente fala assim que, na verdade, o cigarro ele tem mais de 4.700 substâncias, mas a que causa dependência é unicamente a nicotina. E aí, a dependência, ela tem 3 aspectos. Primeiro é a dependência da nicotina, que dá aquela fissura, próximo de 2 horas o cérebro começa a pedir a nicotina, e aí a pessoa sente aquela síndrome de abstinência e vai fumar o próximo cigarro. Mas tem também as questões emocionais, um aspecto psicológico da dependência. Porque os fumantes, Diego, eles têm muito essa questão de fumar os problemas, né? Então, o cigarro acaba sendo uma válvula de escape, acaba sendo uma muleta, acaba sendo um companheiro para as pessoas que são muito sozinhas. Então tem toda essa questão psicológica. O cigarro, ele tem uma função na vida daquele indivíduo. E quando você tira esse cigarro, a pessoa se sente sozinha, a pessoa não sabe lidar com os conflitos, porque acostumava a usar o cigarro para enfrentar os conflitos. É muito comum, por exemplo, o fumante ter uma discussão em casa, um problema no trabalho, ele não lida com aquele conflito, ele vai no quintal e fuma. Né? E aí quando você tira o cigarro desse indivíduo, ele não sabe como lidar com as questões da vida, do dia a dia. Esse é o aspecto psicológico da dependência. E tem também, Diego, os hábitos condicionados, que a gente chama associação de comportamentos. Porque o fumante, nenhuma droga faz parte da vida do indivíduo da hora que ele acorda até a hora dele dormir igual ao cigarro.
Ninguém usa crack, por exemplo, nos primeiros 5 minutos depois de acordar e antes de dormir. Ninguém usa o álcool o dia todo, mas o cigarro, ele está assim, fazendo parte da vida do indivíduo de uma forma muito forte. Acordei um cigarro. Acordei, já primeiro café do dia, um cigarro. Acabei de almoçar, vou no cigarro. Estou tomando uma cervejinha, tem o cigarro. Acabei de descer da moto, tem o cigarro. Sim. Então, a pessoa vai construindo hábitos, condicionamentos com o cigarro. E aí, quando você tira o cigarro, a pessoa se sente meio perdida. Claro. Porque daí ela vai fazer o cafezinho dela e agora. Não sabe onde coloca a mão. Não sabe onde colocar a mão. Tem gente que que até para ir no banheiro, só consegue ir no banheiro se tiver com cigarro. Né? Então, nesse programa, o sucesso desse programa se dá nesse sentido. Entendi. Porque a gente não trabalha só a questão da reposição da nicotina através dos adesivos. Claro. A gente trabalha todos esses aspectos psicológicos, como lidar com os conflitos, né? Desenvolver atitudes mais assertivas diante das situações, como driblar, né? Enganar o cérebro nesses condicionamentos que a pessoa criou através dos anos. Né? Então, esse tabagismo, por isso que ele é desenvolvido muito por psicólogos, porque a gente trabalha todos esses aspectos psicológicos e de condicionamento. Muitas pessoas talvez estejam ali na iminência de buscar uma ajuda. Por exemplo, num programa como esse oferecido por vocês através da Secretaria de Saúde. Mas, ao mesmo tempo em que querem pedir um socorro, uma ajuda, já ficam com aquele pânico, aquele medo de ter que parar de uma hora para outra. Nossa, eu quero parar, eu vejo como o programa é bem sucedido, só que se eu tiver que parar de fumar amanhã, eu imagino que essa iminência da ruptura com o cigarro já faz com que muitas pessoas não deem esse passo em busca de ajuda. Eu já li um pouco a respeito, acompanho programas como o de vocês. Há, em alguns casos, uma abordagem que é tentar, aos poucos, de maneira paulatina, mitigar o problema, reduzir danos. Sim. A pessoa não vai chegar na primeira reunião, eu imagino, a partir de você não pode mais fumar. Imagino que é algo paulatino. Fala um pouquinho como é que é isso, o primeiro contato da pessoa com o grupo, como é que funciona? Olha, em qualquer grupo, a gente trabalha na Secretaria de Saúde muito com grupos. Sim. Um dos fatores assim essenciais é o acolhimento, né? A pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, perceber que ela não está sozinha, que tem pessoas ali do lado dela, que tem profissionais que vão apoiar, que tem outras pessoas na mesma situação, que está enfrentando o mesmo problema. Isso é um fator primordial. Sim. Mas a gente também tem, Diego, essa questão assim de que poucas decisões na vida, nenhuma não, mas poucas decisões na vida a gente tem 100% de certeza. Sem dúvida. Né? Toda escolha é uma renúncia. Sem então, dúvida. quando você escolhe, por exemplo, comprar uma coisa, você está deixando de comprar outra que você cogitou em comprar. Né? Até decisões mais sérias da vida da gente, às vezes a pessoa não tem 100% de certeza. Então, a gente sempre fala no primeiro dia que essa ambivalência, a vontade de parar, o desejo de parar, que vem mais de uma decisão racional, pode cursar com essa questão emocional de medo de ficar sem um cigarro. Ou de como falhar, é que vai ser minha vida? de tentar parar e não não vou conseguir, né? Então, é muito comum ter essas duas. A gente fala que é ambivalência nessa decisão. Eu sempre falo que é que nem aquelas balanças que tinha antigamente nos armazéns, né? Que tem 2 pratos. Para você conseguir só o prato que quer mais, pesar um pouquinho mais. Claro. A gente consegue, a gente vai apoiando, a gente vai fortalecendo. E aí também tem os métodos de cessação do tabagismo. Tem um método que é abrupto, que você para de uma vez. Então, também não é no primeiro dia que a pessoa vai. A pessoa vai escolher, no decorrer daquela semana, na segunda semana vai falar para a gente qual vai ser o dia D. Que vai ser o primeiro, se prepara para o dia D, a gente instrumentaliza, a gente oferece todas as orientações necessárias e a pessoa escolhe o dia D. E aí, tem a parada abrupta que no dia D ela já não fuma mais, né? Claro. E aí já coloca o adesivo que vai ajudar toda nessa questão química da dependência, que vai mandar a nicotina para o cérebro, já vai aliviar bastante a fissura, mas tem também as paradas graduais, né? Então tem 2 formas de parada gradual. Uma delas é você ir diminuindo o número de cigarros no período de 6 dias. Então, vamos imaginar assim, eu fumo 20 cigarros. Então, no primeiro dia dessa parada gradual, eu vou fumar 18. Depois eu passo para 15, e assim sucessivamente. No 7º dia tem que chegar no 0, porque senão a pessoa vai estendendo isso também indefinidamente. E também tem a parada gradual de você adiar o primeiro cigarro. Então, assim, no primeiro dia, eu sou acostumada a começar a fumar às 7 horas da manhã. No primeiro dia eu vou fumar às 9. No segundo dia eu vou fumar às 11. Depois eu vou fumar 1. E assim sucessivamente para chegar no 7º dia e já aí não tem mais horário para fumar. Né? Então, essa pessoa vai desmamando aos poucos. E a gente vai dando todo o suporte psicológico, de orientação, né? Sensibilizando para que a pessoa consiga. No caso de redução de danos, alguém que fuma 4 carteiras de cigarro por dia passa a fumar 2,
me parece que é um avanço. Mas Sim. pensando em abandonar o vício de fato, ela vai ter que participar de um programa como esse, seguir, na verdade, uma orientação, e em algum dia Sim. ter que eliminar de vez, né? Acontece isso, Diego. Inclusive, a gente tem um programa de manutenção. Todos os dias, todos os dias que tem grupo, tem uma profissional só para o grupo de manutenção. Que são aquelas pessoas que pararam, mas estão sentindo assim, medo de recair, né? E aí, essas pessoas que às vezes só têm a redução de danos, diminui o número de cigarros, a gente inclui depois de um tempo em outro grupo, começa de novo. Então, se antes ela fumava 3 maços, agora ela fuma 1, então agora vamos trabalhar com esse 1. Porque o nosso propósito final é que seja mesmo a abstinência da nicotina. Porque o que a gente percebe assim nas pessoas, nesses mais de 11 anos que a gente trabalha com esse programa? A gente percebe que a pessoa que só reduz, se ela abandona o programa, não vai nas manutenções mensais durante o ano, ela vai voltando gradativamente naquele número que ela já fumava. No ritmo habitual No ritmo dela. habitual. Aliás, há casos extremos, assim, que até para vocês que lidam no dia a dia com o vício do tabaco, do cigarro, impressiona. Eu digo o caso extremo de a forma como o vício do cigarro interfere na rotina, na vida da pessoa e também em relação à quantidade. E uma pergunta de alguém que é leigo, não entendo nada especificamente da área. Pessoas que fumam 4, 5 carteiras de cigarro, são casos em que essa dependência química ela é prevalente ou é o contrário? A pessoa, porque quem fuma 5 carteiras de cigarro por dia, fuma o dia inteiro, né? Acho que do primeira hora do dia até a hora do meio ele vai estar sempre com um cigarro na mão. Sim. E há casos. Aí pode ser mais uma questão de ordem psicológica, alguém que chega a fumar 4, 5 carteiras de cigarro, ou é uma dependência química extrema do corpo, no caso da nicotina e outras substâncias? Na primeira semana do grupo, a gente já pede para eles fazerem no decorrer da semana. Sim. Toda semana eles ganham um livrinho, que são as orientações técnicas daquela semana. E eles já fazem um teste onde eles conseguem perceber se no caso de cada um, individualmente, o que pesa mais é a dependência química da nicotina, se é a parte psicológica ou se são os hábitos associados. Então, por aí a pessoa já começa num processo de autoconhecimento. No meu caso, o que pesa mais? Por exemplo, ontem a gente atendeu um rapaz, e ele falou que ele passou o dia inteiro sem fumar, que ele ficou super bem, mas ele é muito acostumado à noite fumar, depois do jantar. Então, aí ele estava com adesivo, ele tirou o adesivo, ele não conseguiu depois do jantar. Então, quer dizer, no caso dele, a gente percebe claramente, que não é tanta química, dependência química, ele passou bem durante o dia. É o hábito associado. Então, o que a gente orienta? Vamos driblar esse cérebro. Então, depois do jantar, que você era acostumado a ter aquela rotina de ir para o quintal, fumar, era um momento gostoso, que ele sentava com a esposa e conversava e ele fumava. Então, agora você vai fazer uma outra coisa nesse horário. Você vai driblar. Então, depende de cada caso. Perfeito. Tem pessoas, por exemplo, que fumam muito, muito cigarro e você vê que tem muita comorbidade de ansiedade, de depressão, que daí às vezes a gente precisa encaminhar até para um tratamento psiquiátrico, para tratar essa doença. Isso, a raiz do problema. Então, não tem como avaliar, é cada caso mesmo. Mas a pessoa consegue descobrir qual que é assim, a predominância dela. Predominância dela. Psicológica, é questão de hábito associado ou é uma dependência química da substância? Dependência química. Geralmente a pessoa que com o adesivo fica super bem, começou a semana lá, começou o dia D, pôs o adesivo, ficou bem, porque a maioria tem um desconforto moderado, não é tão sofrido. Mas a pessoa ficou bem, um desconforto leve, o adesivo forneceu a nicotina para o cérebro, você pode ver que geralmente é a física, porque está recebendo a nicotina. Agora tem pessoas que tá ali a nicotina, e os adesivos são proporcionais ao número de cigarros que a pessoa fuma, a miligramagem do adesivo. Sim. E mesmo assim a pessoa sente muita dificuldade. Quer dizer que não é a parte química, ou é o psicológico, ou a associação de comportamento. E aí nos grupos, por isso que os grupos são importantes. Nos grupos a gente vai abordando com cada um, a dificuldade de cada um. E o bacana do processo em grupo, Diego, é que um vai ajudando o outro. Claro. Eu fiz isso, para mim ajudou. Eu tomei essa atitude aqui e aliviou na hora da fissura. Então um vai apoiando o outro e a gente vai fornecendo toda a orientação técnica que é necessária para aquele caso. Numa casa em que há um membro da família fumante e o outro está tentando parar de fumar, o problema acaba sendo um pouco mais complexo. Sim. Em que há vários integrantes da família ou alguns que fumam, um quer parar, o outro não quer. Como é que é para essa pessoa ter que conviver nesse espaço em que o outro segue fumando? Já houve, por exemplo, casos em que o casal procurou o grupo,
ou pai e filho, mãe e filha, que foram ao mesmo tempo tentar parar juntos. O que você pode falar para a gente? Sim, a gente sempre pergunta, né, no primeiro Sim. dia, tem uma entrevista que a gente pergunta se há outros fumantes na casa, e no primeiro grupo a gente já aborda esse tema. Sim. Inclusive a gente incentiva que a pessoa converse com o familiar para a gente conseguir já incluir na próxima semana, porque a gente tem grupos novos começando toda semana. Toda terça-feira tem um grupo novo começando, porque tem salas, né? Tem a sala da semana 1, a sala da semana 2, Perfeito. 3 e 4. Cada um vai estar num nível Isso, ali. daí eu sou da semana 1, né? Perfeito. Então, nessa primeira semana, a gente já vai orientando a pessoa. E aí, se de tudo o familiar não quiser mesmo parar, porque daí é o momento de cada um, Claro. né? A gente orienta para conversar com aquele familiar, para o nosso paciente conversar com aquele familiar, para fumar fora de casa. Para não fumar dentro de casa, para não deixar o cigarro exposto. Sim. Porque quando a pessoa escolhe o dia D, a gente já orienta também a dar fim no cigarro, Diego. Porque a gente já teve história de paciente revirar o lixo, tem que jogar no lixo e ainda picar. Claro. Porque senão a pessoa, na hora da fissura, vira o lixo, pega o cigarro do lixo e fuma. E aí, quando tem um familiar com cigarro disponível em casa, né? Então é um fator de risco. Então a gente pede para orientar o familiar, para não deixar o cigarro à mostra, para esconder o cigarro, para fumar fora de casa. Aí a gente tem que ter um cuidado maior, porque realmente é um fator de risco para quem está parando de fumar. É um processo muito difícil e passar por ele em grupo e com profissionais capacitados, imagino que facilite. Fácil não vai ser ainda, claro. Sim. Mas você tem ali profissionais que vão te ajudar, outras pessoas dividindo a mesma situação contigo. Eu imagino que é fundamental, né? Para tentar superar a questão do vício, do vício, né? do cigarro, que afeta tantas e tantas pessoas em nosso país. Para quem chegou agora, estamos ao vivo, 12h56. Estamos conversando com a Gláucia Buzolin. Ela é psicóloga da Secretaria de Saúde, faz parte do grupo que comanda um programa antitabagismo, que já funciona há bastante tempo em Santa Cruz e tem alcançado índices importantes aí, ajudando muitas pessoas a abandonar o vício do cigarro. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, dá tempo ainda, manda para cá no nosso WhatsApp 997726104. Ô Gláucia, fala pra gente sobre as pessoas que querem participar do grupo. Você disse que toda semana abre turma. Sim. Procurar quem, onde, É só procurar horário, uma unidade como é que de saúde, qualquer horário, unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? A maioria das unidades está abrindo até às 19 horas. Sim. Aí você deixa ali no agendamento, no setor de recepção, o nome, o telefone, e a gente pede, aproveitar para reforçar. Muitas pessoas deixam o telefone, depois a gente liga várias vezes, não consegue contato, ou a pessoa mudou de telefone, ou não atende o telefone. Então a gente pede assim para, se alguém mudou o telefone, para ir lá e atualizar o telefone e atender, né? Claro. Aí a gente liga. Começa na terça-feira, na segunda a gente liga para as pessoas daquela semana que vão começar. E aí, mas muita gente também, que a gente percebe que às vezes acontece assim, de um familiar dar um nome, não é a pessoa muito Sim. que está querendo parar. Aí a gente liga, a pessoa fala, tá bom, eu vou, mas não... Aí chega no dia, ele pega a vaga de outra pessoa porque ele não comparece. Claro. Então a gente chama, sempre tem um índice ali de absenteísmo, porque a pessoa confirma que vai, mas acaba não indo. Então a gente também pede para a pessoa que realmente, só se ela quiser mesmo, Claro. né? Para não pegar a vaga de uma outra pessoa que às vezes poderia parar, né? Eu acho importante falar também, Gláucia, que passada a fase mais crítica, muito difícil, a pessoa também começa a perceber os ganhos de abandonar o vício. Sim. E aí eu acho que é um momento de estímulo, ela já começa a sentir diferença. Sim. Desde questão de olfato, paladar, questões respiratórias. E aí imagino que é um momento, aliás, até que ponto o programa acompanha esse fumante ou ex-fumante, não sei qual é o termo correto, e se aí como é que se dá essa virada de chave, em que a pessoa percebe que, opa, tá melhorando a coisa, né? Por isso que o grupo é importante, Diego, porque aquele que conseguiu parar já vai relatando a melhora que Entendi. ele conseguiu, e isso estimula os outros que ainda estão resistentes de definir o dia D, né? Então a gente percebe assim que quando a pessoa para de fumar, muitas coisas já acontecem meio que de imediato. Certo. Na semana seguinte a pessoa já relata, que nem você falou, alteração do paladar, né? Porque Sim. esse monte de substância química, mais de 4.000 substâncias químicas, você todo dia, né, inalando, colocando na boca, em contato com a mucosa da boca, do nariz, vai destruindo as células do paladar, do olfato. Então a pessoa já começa a sentir gosto, a pessoa já começa a sentir cheiro, a pessoa já começa a relatar, assim, na hora que eu vim aqui para o grupo, subi a escada, eu tinha uma dificuldade, agora já tenho fôlego, Sim. né? Então, assim, a pessoa já começa a demonstrar um bem-estar, assim, meio que de imediato, em uma
semana. E a gente sempre orienta assim, que as pessoas às vezes têm uma visão equivocada de que, eu já fumei 30 anos, já fumei 40 anos, já estragou tudo mesmo, o pulmão já está preto, não tem esse relato? Claro. E não é. O mais lindo do programa de tabagismo é que o organismo, Deus é tão perfeito, e o organismo tem uma capacidade, que Deus criou a gente de um jeito de se regenerar, de se recuperar. Isso vai depender individualmente de quanto cigarro a pessoa fumou, de quanto tempo a pessoa fumou, mas chega um momento em que aquela pessoa que parou de fumar tem o mesmo risco de AVC, infarto e câncer do que uma pessoa que nunca fumou. Sim. O organismo vai se regenerando, a não ser aqueles órgãos que já tiveram um acometimento mais sério. Por exemplo, a pessoa tem um enfisema, tem 30% do pulmão comprometido, aqueles 30% ela não recupera. Claro. Mas o resto do pulmão ela vai recuperando e aquele enfisema não vai progredir, né? Então, as nossas veias, as nossas artérias que perdem a elasticidade, que ressecam, que por isso que diminui o calibre, por isso que aumenta o risco de infarto e AVC, elas vão recuperando toda a flexibilidade, elas vão aumentando o calibre de novo, o pulmão vai se recuperando. A pessoa percebe na primeira semana uma tosse. A gente até orienta, porque a pessoa fala, mas eu não tossia antes, então eu piorei sem um cigarro. Parei de fumar, comecei a tossir. Mas é porque os nossos cílios do pulmão, que limpam toda aquela sujeira que é inalada, quando a pessoa fuma muito tempo, ele fica paralisado, ele não funciona, ele perde a função. Né, como se tivesse com cera ali dentro. E aí, quando a pessoa para de fumar, ele começa a funcionar e vai expelindo toda aquela sujeira. Então, a pessoa começa a uma tosse positiva, que a gente chama. Claro. É o corpo se limpando. A coisa. Então, assim, a pessoa percebe muito rapidamente as mudanças. E isso é um estímulo para aqueles que ainda estão inseguros. Que a pessoa E outras pessoas têm aquela visão assim, que eu vou sofrer muitos dias, que eu vou ficar muito sofrido sem o cigarro. É a primeira semana que é mais crítica, claro, mais difícil, mas é suportável. A segunda semana já melhora bastante, a terceira semana a pessoa fica super bem. O programa são 4 semanas. 4 semanas e depois tem as manutenções. Que a pessoa pode voltar toda semana se ela quiser. É de graça, é do SUS e funciona, galera. Sim. Tem que participar realmente. Algumas manifestações, Glaucia, chegando no nosso WhatsApp, 997726104. A Cassiana apenas parabenizando, está adorando a entrevista, muito esclarecedora. Obrigado, Cassiana. Quem está ligado também é a Josiane Costa. Ela pergunta sobre os narguilés, ou narguilé, enfim. Ela diz que há muitos jovens, inclusive em Santa Cruz, que têm fumado o tal do narguilé. Qual que é a sua visão, ela pergunta, Glaucia, sobre essa problemática do narguilé? Faz mais, menos mal do que o vape, do que o cigarro? Faz muito mal. Como é que é essa situação? Faz muito mal. Você fumar, inalar aquela substância do narguilé por 1 hora equivale a 100 cigarros. Então, assim, é muito mais potente que o cigarro em termos de estrago no organismo. A pessoa podia enfiar a boca no escapamento de um carro uma vez, né? Porque é um negócio absurdo isso, né? Fora toda a contaminação, né, claro, Diego? Você vê, a gente veio de uma pandemia, ainda está enfrentando a pandemia, embora mais tranquilo, mas ainda está enfrentando. Imagina a contaminação, porque eles não fumam narguilé sozinhos, eles vão passando aquilo para os colegas. Então, tem toda uma questão de contaminação, né? Tem toda essa questão de ele ser mais forte do que o cigarro. Então, os vapers, cigarro eletrônico e narguilé é muito pior do que o outro cigarro. A Sandra Grossi mandou um relato. Olha, meu pai faleceu com câncer no pulmão por causa do maldito cigarro. Uma morte muito triste. Aí a ouvinte compartilhando conosco. A nossa amiga Cristina da Pamonha. Alô, Cristina, um abraço para você. Também está gostando muito aqui da entrevista. Parabenizando os profissionais envolvidos no programa. Repetindo, o serviço, importante. O programa contra o tabagismo já existe há muitos anos na Secretaria de Saúde. As reuniões são semanais, toda terça-feira. Elas acontecem aonde, Glaucia? No Centro de Saúde da Avenida Tiradentes, Postão da Tiradentes. No Postão do Tiradentes. A partir de que horas? A partir das 18. E aí a pessoa vai até às 20. Das 18 às 20. O programa tem 4 semanas de acompanhamento. Sim. E depois as chamadas manutenções. Sim. É de graça, é do SUS. Quem quiser tem que fazer pessoalmente a inscrição, deixar o número, pode ligar. Como é que funciona? Repete pra gente. Geralmente a gente pede para as pessoas irem no posto Perfeito. De saúde, deixar o nome e o telefone que a gente entra em contato. Não tem erro. Mais alguma orientação, Glaucia? Eu só queria dizer assim que a gente tem que investir muito nessa prevenção, né? Claro. Se tiver mães me escutando, pessoas que têm filhos adolescentes, para orientar sobre essa questão do cigarro eletrônico, né? Para orientar sobre a questão do narguilé, dos vapers. E a gente lembrar assim que quando a gente não cuida da saúde, né? E a gente acaba adoecendo ou morrendo precocemente, a gente prejudica a vida de muitos. Sim. Eu, por exemplo, Diego, entrei nesse programa porque há 23 anos atrás eu quase perdi o meu pai por causa do cigarro. Você chegou, se a pergunta é um pouco
indiscreta, mas você chegou a fumar em algum momento? Não, nunca fumei. Nunca fumou. Mas meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. E ele era uma pessoa saudável, se alimentava bem, não tinha sobrepeso, não tinha pressão alta, diabetes, nada. E ele teve que fazer ponte de safena, ele quase morreu e o médico falou que era em função do cigarro. Certo. Então, quando saiu essa possibilidade, né, que o Estado ofereceu para a gente a formação para esse programa, eu lutei muito para que tivesse esse programa, que começou na Santa Aureliana em 2012. Bacana. Né? Porque é muito duro a gente quase, né, eu graças a Deus tive a sorte que meu pai conseguiu, né, se recuperar. Mas muitas pessoas perdem seus amores, seus entes queridos, né, as pessoas que amam para o cigarro. Então, assim, não desistam, né? Quem estiver fumando, vem com a gente está lá para receber vocês, para acolher com todo carinho, né? A gente tem uma formação técnica boa, experiência nessa área, a gente vai te apoiar, te ajudar. Não desista de você, por você e pelas pessoas que amam você. Tá dado o recado. Gláucia Buzolin, psicóloga da Secretaria de Saúde, uma das integrantes do grupo que comanda aí, que organiza, coordena, enfim, que faz acontecer o programa contra o tabagismo em Santa Cruz do Rio Pardo, um sucesso e que tem ajudado muitas pessoas a transformarem as suas vidas abandonando o vício do cigarro. Gláucia, parabéns a você, a todas as profissionais, os profissionais, e contem com a 104 FM sempre pra gente divulgar isso, relembrar as pessoas, olha, tem jeito, tem gente competente para ajudar vocês, e a 104 também faz questão de abrir esse espaço sempre que vocês acharem necessário, beleza? Gente que agradece, Diego. Obrigada a vocês, ouvintes, que permaneceram aqui, né, no decorrer dessa conversa. Se conhecerem alguém, claro, pode encaminhar para a gente, né? Indica. Tem uma tradição mais recente do programa que os convidados que por aqui passam podem escolher uma música para encerrar o jornal. Né? Você já esteve conosco 1 ou 2 vezes, nunca pediu música. Quer escolher uma música pra gente encerrar o programa hoje? Eu sei que é de bate-pronto, né? Não combinamos nada. Mas se tiver um cantor que você gosta, um artista, a gente coloca uma música pra encerrar o programa aí. Ai, meu Deus do céu. Diego, agora você me pegou. Agora então eu te dou 5 minutinhos, a gente vai pro intervalo, na volta você me conta aí, beleza? Tá bom, pode ser? Tá bom. Obrigado, Gláucia. Até a próxima. Agradeço, tchau, valeu. Vou chamar o intervalo. A gente volta em instantes com o Jornal Giro de Notícias. Ainda hoje, vamos falar sobre mais uma polêmica